Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 12, versículo 2, diz assim a palavra do nosso Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Senhor, Tu és digno, ó Deus, do culto. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Tu és bondoso em revelar a Tua palavra à Tua igreja. Ó Deus, eu rogo a Ti em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia da minha vida. Eu sou um pecador, ó Deus, e não tenho condições de expor a Tua palavra, a não ser que o Senhor me abençoe e me ilumine para ser usado como Teu instrumento para a edificação da Tua igreja. Da mesma forma, Senhor, rogo que o Senhor ilumine os corações do Teu povo aqui presente, ó Deus, que precisam da Tua unção, da Tua iluminação para acolher a Tua palavra, ó Deus. E como cantamos, ó Deus, ser uma igreja viva. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nos abençoe desta forma. Nós te pedimos, em nome do Teu Filho. Amém. Queridos, nós estamos aqui nesse momento da carta do apóstolo Paulo, numa sessão de exortação. O apóstolo Paulo, ele tem, dentro da sua doutrina paulina, uma forma muito interessante de introduzir exortações, como nós estamos aqui vendo diante dela, desse momento aqui. E a forma que o apóstolo Paulo geralmente faz isso é usando um verbo bastante interessante que está aqui diante de nós, que é o verbo paracaléu, é o rogo-vos. O apóstolo Paulo abre essa sessão aqui dizendo, rogo-vos, clamando a sua igreja, e, portanto, ele está usando esse verbo aqui, paracaléu, muito usado no Novo Testamento dentro da teologia paulina. Por exemplo, o apóstolo Paulo usou esta forma literária para introduzir exortações em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 8, Efésios 4, 1, Filipenses 4, 2, a carta de Tito também, capítulo 2, versículo 6, e apenas para dar aqui uma demonstração disso que eu estou ilustrando aqui para os irmãos, eu vou ler aqui como Paulo faz isso na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aqui o apóstolo Paulo chamando a igreja em Éfeso a atender essa vocação, a responder à obra de Deus na vida deles, vivendo de forma digna da obra de Deus em suas vidas. Essa forma de viver, a igreja, esse chamado, essa exortação a uma nova forma de viver, é, portanto, algo que hoje nós podemos chamar de cosmovisão. É a forma como você lê a realidade, interage com ela. E nós podemos colocar aqui esta forma de viver, podemos sustentá-la diante de 4 pilares aqui. Quero chamar a sua atenção para isso. Caráter, comportamento, atitude e, evidentemente, adoração. A expressão do seu caráter, do seu comportamento, das suas atitudes, vai apontar exatamente para aquilo ou para aquele que você adora. O apóstolo Paulo está trazendo este assunto à nossa memória aqui e trazendo ela com exortação. E quero chamar a atenção dos irmãos aqui para esta forma de viver que nós vamos chamar aqui de cosmovisão, que é um termo adequado, contemporâneo para os nossos dias aqui e um tema muito importante para a igreja. Cosmovisão, irmãos, é aquilo com que o nosso coração está comprometido. Alguns dizem, estudiosos dessa matéria, dizem que cosmovisão são as dobradiças da porta do nosso coração, ou seja, é aquilo para o que o nosso coração se abre ou se fecha. Cosmovisão, ela pode sim ser assimilada de forma consciente, e neste caso aqui deve ser assimilada de forma consciente. Nós devemos ter consciência daquilo que foi feito e devemos ter consciência daquilo que devemos fazer.
Mas a cosmovisão também é rotineiramente imposta na tentativa de que você assimile de forma inconsciente aquilo que está sendo colocado diante de você. E isso é uma estratégia profundamente mundana, que você e eu estamos expostos quando assistimos os filmes, e tudo bem assistir os filmes, quando assistimos séries, quando vemos programas, toda essa normalidade da vida. Mas eu quero aprofundar ainda mais essa questão da cosmovisão e lembrar aqui o que um irmão nosso, um importante apologeta, autor dessa matéria e também foi editor de uma importante editora de teologia, a InterVarsity Press, o nosso irmão James Sire. Ele tem um livro importante nessa área de cosmovisão e ele diz sobre cosmovisão algo muito interessante que quero trazer aqui para ajudar nesta exposição. Ele fala que a cosmovisão é uma matéria que está relacionada à mente, mas ela é muito mais do que isso. James Sire fala que a cosmovisão é, antes de tudo, o compromisso da alma, e que, portanto, ela não é uma matéria só da intelectualidade, ela é uma orientação espiritual. E eu concordo com ele. Cosmovisão chega a ser uma orientação espiritual, porque nós não somos, evidentemente, só matéria. Nós vivemos num mundo que também não é só um mundo material. Nós sabemos que nós estamos mergulhados, irmãos, numa realidade espiritual, que muitas vezes, para o povo de Deus, obviamente, é profundamente benéfica, porque nós estamos na presença, nós somos a morada do próprio Deus na pessoa do seu Espírito, mas nós estamos aí cercados também de muita opressão espiritual, de muitas tentações espirituais que têm profunda interação na nossa rotina, nisso daqui, na realidade das coisas. Portanto, as cosmovisões, elas têm esse caráter de orientação espiritual que vão influenciar, veja você, no seu caráter, no seu comportamento, na sua atitude, em como você age e reage ao mundo e, obviamente, na sua adoração. Isso, meus irmãos, tendo isso como nossa introdução, eu quero já dizer aqui à igreja que nós somos chamados para pelo menos 3 importantes desafios na vida cristã. 3 importantes desafios que nós vamos falar mais compassadamente, mas eu já quero dizer que os irmãos guardem-os, porque é isso que a palavra de Deus no versículo 2 está nos exortando. Nós somos chamados a viver a verdade. E se isso é um chamado, é porque nós estamos rodeados de mentira, de engano. O nosso primeiro chamado é viver a verdade. O segundo é resistir à mentira. O segundo é resistir às outras orientações espirituais que estão aí, lutando por você, seduzindo você. E deixa eu dizer uma coisa, eles têm profundo sucesso nos nossos dias, têm tido profundo sucesso nos nossos dias, inclusive no seio da igreja ocidental. Viver a verdade, resistir às outras orientações espirituais, para que nós possamos ser encontrados como verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. É isso que o apóstolo Paulo está chamando a igreja. O que está no coração do pastor Paulo é esta preocupação. Vamos lembrar, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, sim, é um excelente teólogo, a carta aos Romanos é a sua obra-prima teológica, mas o apóstolo Paulo é, em essência, e acima de tudo, de todas as outras coisas, um pastor de igreja, que está pastoreando a sua igreja, e sua preocupação, revelada por meio do Espírito Santo, aqui no versículo 2 do capítulo 12, é essa:
vivam a verdade, resistam às outras orientações espirituais que vão seduzir vocês, para que vocês sejam encontrados como verdadeiros adoradores, que respondem de forma adequada a tudo que o Senhor Deus tem feito por vocês. Essa é exatamente o nosso desafio, o nosso chamado. E para nós entendermos melhor tudo isso, é que nós vamos caminhar agora numa breve exposição que não dá conta de toda a profundidade. Nós não teríamos tempo para isso aqui, mas nós vamos ver como nós somos chamados a viver o senhorio de Cristo. O tema da nossa mensagem é conformados a Cristo. E como é que isso acontece? Quando nós assumimos o dever de viver o senhorio de Cristo, que é uma matéria profundamente importante para a igreja. Por isso, eu quero, mais uma vez, irmãos, ler agora a perícope inteira. Eu sei que o versículo 1 já foi tratado, mas eu quero que nós possamos ler a perícope inteira para nós entendermos e podermos caminhar de forma mais detalhada. Portanto, diz assim a palavra de Deus, do versículo 1 ao versículo 2 do capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, qual é a razão do apóstolo Paulo fazer uma exortação como esta, exatamente aqui no capítulo 12 de Romanos? Do capítulo 1 ao capítulo 11, nós sabemos, o apóstolo Paulo se dedicou a fazer uma belíssima, possivelmente a mais bela e profunda exposição do Evangelho. Do capítulo 1 ao 11, o apóstolo Paulo expõe a nós o que Deus fez por nós, em nós e para nós. É isso que ele faz nos 11 primeiros capítulos. E aí o apóstolo Paulo fala sobre a queda da raça humana, a corrupção total da imagem de Deus, como o Senhor Deus, por graça e misericórdia, nos justifica e como nós temos que ter alegria, a esperança da glória, como nós recebemos essa justificação pela fé. Ele fala sobre como nós temos uma nova realidade em Jesus Cristo, como nós somos novas criaturas. Ele fala isso no capítulo 5. E ele vai fazendo todo esse trabalho naquilo que nós conhecemos na teologia paulina como uma estratégia de Paulo, a estratégia do indicativo imperativo. Ou seja, o apóstolo Paulo frequentemente fala o que Deus fez para em seguida nos convocar a responder à obra de Deus em nós. Ele nos indica o que Deus faz e depois nos convoca a responder, e nos convoca para responder o que Deus fez por nós. Ele está fazendo exatamente isso agora numa perspectiva maior na carta. Ele faz isso geralmente em pequenas porções de texto, ele está fazendo isso na carta. E aí ele fala, como eu já mencionei, da misericórdia de Deus, da graça do Senhor, da justificação, da obra santificadora do Espírito Santo em nós. E no capítulo 12, ele nos convoca a responder a isso. E aí, alguns dizem, e nenhuma dessas posições é equivocada, pelo contrário, eu acredito que elas se completam e ajudam a gente a ter uma visão cada vez maior dessa perícope, porque é o seguinte, tem pessoas que dizem que há apenas uma exortação aqui no versículo 1 e 2, só há uma, com duas ênfases. E há pessoas que trabalham a ideia de que há duas exortações aqui. Como eu falei, se você lê com duas exortações, ou uma exortação que tem duas ênfases, a primeira ênfase no versículo 1, a segunda no capítulo 2, está tudo certo, porque você consegue enxergar isso quando no versículo 1, o apóstolo Paulo sim está nos exortando a responder como a essa obra de Deus em nós, por nós e para nós, a nós entregarmos o nosso amor, lealdade a Ele.
Você não pode entregar o seu padrão amor-lealdade a mais nada e a mais ninguém. Eu não vou entrar nisso aqui, porque isso já foi tratado na exposição anterior. Mas a sua vida, aquilo a que você mais ama e mais é leal, é a Deus. E a mais absolutamente nada. Primeiro a Deus. E aqui, meus irmãos, eu espero que já tenha ficado claro que eu estou me referindo a absolutamente tudo. Família, amigos, os relacionamentos mais próximos, primeiro ao Senhor. E aí, no versículo 2, e aqui é o nosso interesse, o apóstolo Paulo nos exorta novamente, ou dá a ênfase da primeira exortação, na questão do senhorio. Como é que eu vou fazer isso na vida prática? Viva o senhorio de Cristo. E aí, para que ele nos ensine sobre essa matéria, nós temos que olhar para os verbos que ele está usando aqui. No versículo 1, o apóstolo Paulo não usou nenhum verbo imperativo, mas no versículo 2 ele usa dois. E todas as vezes que nós estamos diante da palavra do Senhor, nós temos que prestar atenção nos verbos imperativos, naquilo que Paulo está ou clamando ou nos convocando a fazer. Aqui ele está nos convocando a fazer. O primeiro verbo que nós nos deparamos aqui é o verbo conformar, que ele une aqui a uma partícula negativa. Não vos conformeis. E com isso o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: não se amoldem às outras formas de viver. Não se amoldem às outras orientações espirituais que estão aí. Não deixem o pensamento de vocês se amoldarem e, portanto, não amoldem aquilo que vocês fazem. Pensar e agir. Essa é a batalha que eu e você somos chamados a combater no nosso dia a dia, amanhã, irmãos. Quem sabe talvez até hoje, quando sair daqui. E veja como isso é importante, porque esse pensar e agir, eles englobam aquilo que nós estávamos falando sobre caráter, comportamento, atitude e adoração. Isso é tão importante, igreja, tão importante, que o apóstolo João, lá em Apocalipse, quando ele vai mencionar sobre o fato de que Satanás marca os seus, ele menciona que aqueles que são marcados pela besta, eles são marcados na fronte ou na palma da mão. E é evidente que nós já sabemos que isso não tem nada a ver com implantar chip aqui ou aqui. Isso tem a ver, João está dizendo, aqueles que são marcados por Satanás pensam como ele, agem como ele. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não se conformem a isso, cuidado, cuidado. E meus irmãos, se o apóstolo Paulo se preparou em 11 capítulos, para na sua exortação, ele nos chamar a tomar cuidado com isso, é porque isso é um cuidado que nós devemos tomar. Se ele parou, você veja, ele preparou 11 capítulos para agora nos chamar a isso, é porque isso é perigoso, é porque você pode cair nessa, eu e você podemos cair nessa sem perceber, porque de forma consciente, nós queremos assumir a cosmovisão bíblica do senhorio de Cristo, amém? Mas não se esqueça que as outras cosmovisões, elas têm o poder e a capacidade de se infiltrar na sua mente, na forma que você age, de forma inconsciente. E aqui, irmãos, nós precisamos falar sobre isso, porque nós somos muito bons em não nos amoldar àqueles grandes temas, geralmente midiáticos. Nós somos muito bons em não nos amoldar. Ninguém aqui é a favor do aborto. Ninguém aqui é a favor das imoralidades sexuais que se perpetram aí na cultura, no entretenimento, nas coisas que estão aí na TV, na internet, nas telas. E é óbvio.
Todos nós aqui sabemos que as questões da homossexualidade e outras coisas nesse sentido são pecado. Então isso daí é tranquilo para nós. Mas eu quero aproveitar esse tempo aqui, sabendo que essas outras coisas são tranquilas e não há necessidade de reforçá-las, para chamar a nossa atenção de que existem outros temas menores, digamos assim, discretos, que prejudicam a igreja, que prejudicam o testemunho da igreja, que têm a capacidade de fragmentar uma igreja. E que se há uma igreja fragmentada é uma igreja enfraquecida. Se a igreja local está enfraquecida, a missão transcultural é prejudicada. O reino de Deus para de avançar. Que temas são esses, Arquimedes? Eu estou falando de temas como egoísmo, individualismo, nós não sermos marcados pela hospitalidade, pelo amor ao próximo. São temas subjetivos, irmãos, mas são temas profundamente reais e importantes para a vida do cristão, daquele que quer ser identificado com Cristo. E muitas vezes, irmãos, desses aí que estão aí querendo representar o evangelicalismo brasileiro, você vê uma postura de ódio, de raiva. E aí, de repente, você vê outros líderes religiosos que são mais afetuosos, que as pessoas têm vontade de ir lá, parar para ouvir. Tem alguma coisa errada, irmãos. Isso não tem nada a ver com você ter uma postura bondosa, que exiba o fruto do Espírito. Não vamos esquecer isso. Não vamos esquecer que nós somos portadores do fruto do Espírito, que carrega neste fruto as virtudes do amor, da benignidade, da misericórdia, do domínio próprio, da alegria. Isso são coisas que o Espírito Santo traz para nós. Nós não podemos abrir mão disso para dizer que nós somos uma pedra da sã doutrina, que, irmãos, não é assim. Não é esse o testemunho da igreja na sua história. O testemunho da igreja na sua história é sustentar a sã doutrina, mas ao mesmo tempo as misericórdias do Senhor, a alegria do Espírito, o acolhimento dos marginalizados, sim, especialmente da viúva, do órfão, do estrangeiro. Deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui. Os irmãos sabem que eu e a minha esposa estamos indo para um país de muita perseguição aos cristãos, que fica na região mais pobre da terra, que é um povo não alcançado, o Paquistão. E os irmãos têm orado por nós, e eu sou profundamente grato a isso. Quero dizer a você que nós recebemos, pela graça do Senhor, todo o seu carinho, nós nos sentimos amados pela igreja. Isso é uma bênção. E se entrasse por aquela porta ali uma família paquistanesa que veio aqui para o Brasil, refugiada ou não, mas veio para cá, e entrasse lá o homem de curta, que é a roupa tradicional dos homens lá, a mulher lá, com os seus meninos, seus filhos, e se, falando urdu, você não ia entender o que eles estavam falando, numa tonalidade, numa intensidade que talvez provocasse certo incômodo, diferente. E se, irmãos, essa família entrasse ali e se sentasse aqui no meio, como seria? Eu digo como deveria ser, e digo orando para que, se acontecer, espero que aconteça, seja dessa forma. Eles teriam que ser recebidos com amor, com hospitalidade, com generosidade. Pessoas que são profundamente, radicalmente diferentes de você, em tudo, em como falam, em como se vestem, até no cheiro. A igreja deveria acolher. E mais, acrescento mais ainda, digamos que eles entrem por ali e eles ainda não sejam crentes, são muçulmanos ainda, e agora? Mas vieram aqui porque
pela graça e soberania do nosso Deus, o Senhor trouxe eles até aqui. E aí? Irmãos, é sobre isso. É sobre isso. A cosmovisão do mundo agiria dessa forma. Não são parecidos comigo, não falam o meu idioma, não professam a mesma fé, ideologia, ideias que eu, para lá. Não. Posso até acolher os iguais a mim. Irmãos, é isso. Eu estou falando sobre isso. Esse é o cuidado. Essas são as pedrinhas que nós caímos. Nós não caímos nas pedras grandes, nós caímos nas pequenas. É isso, é esse egoísmo, esse individualismo que tem tirado da igreja essa sua característica centrífuga. Porque tudo bem, no Antigo Testamento a igreja sim tinha um chamado, digamos assim, missionário discreto, mas numa dinâmica centrípeta. As pessoas iam até Israel, iam para o templo, as pessoas tinham que se tornar prosélitos do judaísmo. Ok, tudo bem, mas Deus mudou essa dinâmica. Deus muda essa dinâmica para uma dinâmica centrífuga. Somos nós que vamos agora, somos nós que acolhemos agora. Em qualquer lugar, inclusive na igreja local. Inclusive na igreja local. É isso, meus irmãos, que eu estou chamando a atenção, mas para muito além dessa questão missionária que acontece às vezes dessa forma que eu mencionei na igreja local, mas em termos da sua cidadania cristã no mundo. Não sermos egoístas, sermos pessoas marcadas pela bondade, pela hospitalidade e não pelo ranço. Não pelo ranço, e vou dizer uma coisa a vocês, irmãos. As pessoas, muitas vezes, não têm ranço dos evangélicos ou da igreja por conta das nossas posições doutrinárias, mas é pelo caráter mesmo, pelo egoísmo, pelo cinismo, pela rigidez, pela crueldade, pela falta de sensibilidade que muitas vezes nós expressamos para as pessoas. As pessoas respeitam, pelo contrário, as pessoas, muitas vezes, é claro que há os militantes que vão se opor às nossas ideias, e isso é outro tema, mas a maioria das pessoas, elas não se opõem a nós por conta das nossas posições, pelo contrário, as pessoas respeitam quem tem posição, é por outros motivos, e aí nós erramos, aí nós nos conformamos ao mundo, porque a intenção do mundo e a mente que está por trás do mundo é a mente de Satanás. Paulo fala isso nas suas cartas aos Coríntios. A intenção dele é que a gente brigue mesmo. É que as pessoas tenham ranço da gente mesmo, é que as pessoas não queiram se aproximar de nós. Como se aproximavam de Jesus? Você vai lembrar quantas vezes nas Escrituras as pessoas falam que as pessoas seguiam Jesus. Claro, algumas seguiam porque queriam comer, queriam milagres, mas as pessoas o ouviam porque ele falava como quem tinha autoridade. As pessoas estavam cansadas daquele farisaísmo hipócrita, que falava, mas não vivia. E nós não podemos sequer, irmãos, cogitar essa possibilidade. O apóstolo Paulo fala isso de uma forma mais local, contextual. O apóstolo Paulo sabia que havia um problema de relacionamentos ali na igreja em Roma. Havia um problema de relacionamentos entre cristãos judeus e cristãos gentios. Vamos lembrar que em algum momento o imperador Cláudio, ele manda expulsar todos os judeus de Roma. E naquele momento cria-se um vácuo na liderança na igreja em Roma e os gentios assumem. Quando os judeus retornam, a igreja é outra. A igreja tem os gentios, e agora? E aí a igreja começa a se enfraquecer e a se fragmentar por uma questão de que as pessoas não sabem lidar com o diferente. Os cristãos não estavam sabendo lidar uns com os outros. E o apóstolo Paulo está visualizando o enfraquecimento de uma igreja que tinha um enorme potencial missionário.
Tanto é que no final da carta, o apóstolo Paulo faz o quê? Pede parceria para a igreja de Roma, dizendo que quer ir levar o evangelho aos povos não alcançados da Espanha. Então, meus irmãos, se aquilo era um problema naquele momento, continua sendo um problema para nós hoje. O segundo verbo que há aí é o verbo transformai-vos. Famoso porque é uma linguagem no grego muito similar à palavra nossa metamorfose. E quando o apóstolo Paulo fala aqui esse transformai-vos, tem absolutamente toda a conexão com o que nós acabamos de ver, de não se conformar, porque esse transformai-vos, ele é um imperativo, irmão, mas ele é um imperativo que está na voz passiva, o que nos indica uma ação de Deus em nós com a qual nós cooperamos. A santificação aqui, que está implícita aqui nesse transformai-vos, ela é parte da dupla graça que nós recebemos na nossa conversão. A dupla graça é a justificação, que é um ato, e a santificação, que é um processo, que o Espírito Santo começa em nós, age em nós com a nossa coparticipação, no sentido de que nós temos que mortificar a carne, temos que fazer aliança com nossos olhos, temos que purificar nosso coração, desenvolver nossa salvação, vários desses conceitos do Novo Testamento. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, se transformem, permitam, colaborem com esse processo de santificação do coração de vocês. Ou seja, não é uma atitude puramente externa. E aqui novamente a exortação cabe para nós hoje também. Irmãos, ser evangélico, ser crente, ser discípulo do Senhor Jesus, não tem a ver primariamente com a forma que você se veste. Evidentemente, eu tenho que falar isso porque às vezes as pessoas entendem do outro lado, né? Então, evidentemente que uma transformação interna vai afetar o seu externo, na forma que você fala, se veste, se comporta. Lembra? Caráter, comportamento, atitude, adoração, evidentemente. Mas a exortação aqui é para aquele fingimento, aquela encenação que se dá só no externo. Quando muitas vezes nós vemos assim, para quem gosta de futebol, ganhou ali alguma coisa, o Brasil ganhou. Aí vem aquele sujeito que professa publicamente evangélico, né, mas que trai a mulher, vive em festa e tal. Aí ele bota uma faixa aqui, escrito 100% Jesus, pronto, é crente, e está evangelizando. Ainda há muitos comentários nesse sentido. Não, veja, é crente, ele fala de Jesus. Não é externo. E o apóstolo Paulo está fazendo essa exortação aqui, de que essa transformação é algo que acontece do coração para fora. Portanto, irmãos, não é primariamente, evidentemente, sobre botar um terno, uma gravata, botar o cabelo organizado de uma forma, não é isso, é a vida. É a vida na segunda-feira. É isso que é ser um discípulo do Senhor Jesus, é o dia a dia. É se aquilo que o coração está cheio, a sua boca fala. É sobre isso, é sobre agir como Cristo agia. É sobre pensar como Cristo pensava. Nós cantamos aqui, em algum momento, pedimos a Deus, Senhor, que o meu coração sinta como o teu, que os meus olhos vejam como o Senhor Jesus via. E sempre que eu falo sobre isso, me vem uma passagem, quando o Senhor Jesus, a Bíblia fala que Ele está olhando e vê uma multidão de pessoas, ninguém era crente ali, uma multidão de pessoas ali, e aí o Senhor Jesus, diferente do que talvez muitos do nosso tempo fariam, diriam assim, tudo ímpio, olha, vão tudo para o inferno, miserável. Então, não, o Senhor Jesus diz que o seu coração se compungiu, porque eram como ovelhas sem pastor. É assim que o Senhor Jesus sente. É assim que nós devemos nos deixar ser transformados. Irmãos, uma vez, só para finalizar esse ponto aqui.
eu tinha combinado com um grupo de irmãos da igreja de fazer uma evangelização num shopping aqui de São Paulo, no Shopping Eldorado. E aproveitar que o coro lá da IPVM ia cantar nesse shopping, eu falei, ora, como eles vão se apresentar lá, vai juntar um pessoal lá neles. E aí, quando eles estiverem juntados, eu vou estar lá pregando, puxando conversa, pregando o evangelho. Então eu vou lá e combinei com o pessoal lá, ninguém foi, mas eu fui sozinho. Quando você está chegando ali, eu fui de ônibus, quando você chega do lado da avenida para entrar no Shopping Eldorado, os que conhecem aqui, você atravessa para o outro lado, tem uma passarela que é coberta. Eu estava naquela passarela, preparado, pensando, já, o que eu ia fazer, quando eu vejo no fim da passarela tinha um hippie, mas um bem hippie, sabe, do cabelão, dread, um bem hippie. E aí eu peguei e falei, vou começar por ali. Vou começar com ele. Aí cheguei nele, comecei a ver o artesanato dele, falei, puxa, muito bonito isso aqui, cara, você é um artista. Comecei a puxar aquele assunto com ele e tal, e aí comecei a introduzir o evangelho, a falar do Senhor Jesus, quando, para minha surpresa, irmãos, eu estava conversando com um crente, com um irmão meu. Crente. E para minha surpresa ainda, ele pegou e disse para mim que ainda estava dessa forma, porque ele morava numa comunidade hippie em São Paulo, em algum lugar aí em São Paulo, e ele estava ali, ele falou, irmão, a minha igreja é lá dentro. Eu tenho falado do Senhor Jesus ali dentro. Hippie, com dread, cheio de tatuagem, daquele jeito lá. Irmãos, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Você vai reconhecer os frutos que são gerados de dentro para fora. Tem a ver com a renovação da mente. Esse processo que Deus faz em nós, dessa restauração da imagem de Deus, à conformidade da perfeita varolinidade do Senhor Jesus. Nós seremos conformados ao Senhor Jesus, disse Paulo em Colossenses 3,10. Quando ele fala, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. É pela renovação da mente. Irmãos, a queda, ela não foi capaz de destruir a imagem de Deus em nós, mas ela foi capaz de corromper a justiça original. A justiça original é aquele aparato cognitivo que Deus nos deu, que nos informa e que nos dá e que nos atrai para a verdade, para a retidão, para a santidade, para a adoração única ao único verdadeiro Deus. O pecado corrompeu isso, de modo que agora nós somos inclinados à mentira, à devassidão, à imoralidade, à idolatria. Mas essa renovação da mente é o Espírito Santo nos inclinando de novo àquela justiça original, nos informando novamente. Isso é o que Deus está fazendo em nós. Por isso é que nós temos que responder como? Deixando-nos transformarmos e resistindo. A gente se transforma de dentro para fora, no nosso coração, na nossa essência, e isso vai transbordar para fora, no seu caráter, como você se comporta, reage, age, e naquilo que você adora, e as pessoas vão perceber isso em você. E isso, veja só, vai atrair as pessoas. Isso vai atrair as pessoas, sabe por quê? Porque elas vão ouvir e ver, a partir de você, o pastor que elas tanto querem, mas ainda não sabem. Obviamente eu estou falando dos eleitos. Nós não temos a obrigação de converter todo mundo, e nem isso vai acontecer. Mas se nós nos mantivermos nessa exortação, certamente os eleitos virão, Deus usará a sua vida para pregar, para discipular pessoas. E aí a gente volta ao começo, nos transformando e resistindo, é o que fará de nós verdadeiros adoradores. E nós temos que viver dessa forma nessa era. E aqui eu quero citar novamente aqui uma outra
característica da teologia paulina. O apóstolo Paulo sempre menciona nos seus escritos a questão das duas eras. Nós vivemos nesta era como se nós estivéssemos vivendo na outra, na próxima, na perfeita, na que nós seremos glorificados, naquela que não haverá mais dor, nem lágrima, nem morte. Nós estamos caminhando para aquela era, mas estamos nessa ainda. E temos que viver nesta era como se já naquela estivéssemos. Irmãos, isso é uma característica do Novo Testamento. Veja, o apóstolo João também tem a sua versão dessa forma na sua teologia, quando nós falamos do já ainda não. Você já ouviu falar sobre isso? Nós já somos santos, mas ainda pecamos. O reino já chegou, mas o mundo ainda é caído. Atenção, já ainda não. Isso é uma característica da teologia do Novo Testamento. É assim que nós vivemos hoje. E se isso faz com que você, assim como eu, se sinta um peixe fora d'água, um ET, um deslocado, um não me encaixo em lugar nenhum, por essas razões bíblicas aqui, seja bem-vindo, alegra-te, alegra-te, porque você é um discípulo, você está em conformidade com Cristo, e você certamente, como peregrino, prossegue para a próxima era que está vindo, e será encontrado fiel quando o Senhor Jesus te encontrar. É isso, meus irmãos, é sobre isso, é sobre ter um caráter renovado, é sobre não se dar em conflitos, é sobre entender que o seu verdadeiro inimigo não é o outro, são principados e potestades, é sobre ter um comportamento renovável, é sobre você ser amável, acolhedor, hospitaleiro, vivo, fiel, ter sim seus posicionamentos doutrinários, mas assim como o Senhor Jesus, não descer a espada indiscriminadamente sobre todos e o tempo todo, mas você ter paciência, porque Deus tem paciência com você e comigo. Quanto tempo você demorou para entender coisas que são absolutamente simples, eu e você? É sobre ser uma comunidade amável, é sobre ter uma atitude renovada, uma atitude onde há um despertamento missionário, onde há um calor no seu coração em tornar Deus conhecido, em fazer outros viverem esse senhorio. Aí alguém poderia pensar e dizer assim: nossa, Arquimedes, mas isso daí eu senti há 30 anos quando eu me converti, lá naquele momentinho ali do primeiro amor que as pessoas falam. Irmãos, isso é uma coisa para a vida cristã. Nós é que vamos esfriando, porque de alguma forma, inconscientemente, vamos sendo amoldados. Vamos sendo amoldados. E muitas vezes há um mundanismo que está dentro da igreja, ou dentro de uma tradição, ou dentro de uma... Veja, nós temos que ter cuidado com isso. Nós somos muito privilegiados por termos uma excelente tradição reformada, as nossas confissões de fé, mas elas têm o seu lugar, e a Bíblia tem o seu lugar na forma que diz como nós devemos viver. É exatamente o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui agora, dizendo a você e a mim como nós devemos viver em resposta às misericórdias e à graça de Deus em nos justificar e nos santificar. Meus irmãos, de modo que o apóstolo Paulo termina esse versículo nos dando a razão pela qual, porque se você é como eu, você está pensando aí de que o seguinte: rapaz, isso dá um trabalho, isso é difícil, não é simples, porque aqui há uma orientação para pessoas santas, e eu e você somos pecadores, é difícil. Mas qual é a razão de nós enfrentarmos tudo isso? O apóstolo Paulo diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo coloca numa tríplice qualificação aquilo que é o objetivo da nossa vida:
nos tornarmos verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Para que vamos assumir todo esse desafio, toda essa caminhada cristã, que muitas vezes será dura, pesada, apenas para que nós possamos nos tornar verdadeiros adoradores, que experimentam a vontade de Deus na sua plenitude e na sua verdade. Meus irmãos, esse é o profundo desejo do meu coração e eu tenho absoluta certeza que é o seu. Esse é o desejo da igreja. Vale a pena assumirmos e entregarmos tudo pelo Senhor. E meus irmãos, eu concluo essa mensagem dizendo que essa convocação que foi dada à igreja de Roma e aqui da Vila Guarani, ela precisa ser levada a outros. Nós não podemos perder isso de vista, não apenas da perspectiva do missionário que vai lá para o campo. Eu quero falar com você, porque veja, irmão, a obra de Cristo nos justificou, a obra do Espírito Santo nos santifica, Deus agiu para nos salvar e nos transformar em adoradores, Deus nos preparou para responder a Ele, localmente e sim, transculturalmente, mas Deus nos preparou, portanto, o nosso desafio transcultural, sim, é levar essa convocação a outros povos. E esta igreja aqui participa disso e faz isso. E louvado seja Deus por isso. Mas e localmente? Localmente também, meus irmãos. Localmente a igreja precisa assumir a sua responsabilidade. Sim, de ser uma igreja bíblica, piedosa, mas viva, que atrai as pessoas, que tem profundo interesse no diferente, porque e se ele for um eleito? E se Deus transformar a vida dele? Deus pode, irmãos. Deus continua transformando Saulos em Paulo. Quem era você antes de Cristo? Eu sei quem eu era. Usuário de droga, um cara improvável. E aqui estou pregando o Evangelho na Igreja Presbiteriana de Vila Guarani e indo pregar o Evangelho no Paquistão. Deus pode. E pode usar a sua vida para isso. Querida igreja, que Deus abençoe cada um de vocês com essa palavra e que nós possamos juntos convocar todos à conformidade de Cristo e para viver o seu senhorio, para a honra e glória do nosso Deus. Amém.